Essa questão da pena, que então eu ponderei e acordei em reduzir para 4 anos a pena máxima. Não tivemos dificuldade em relação às multas, que podem chegar até 4 milhões de reais. Isso aí ele não questionou. E também um ponto referente a essa participação do CAD, que não estava prevista no projeto que o governo enviou, nem no meu relatório. E que para facilitar o processo de aprovação, acordamos um texto que está diferente um pouco do que ele propunha, mas que termina contemplando uma boa parte da ideia, essa nos casos em que houver necessidade de uma apuração técnica mais gabaritada, haver a possibilidade dos órgãos penais recorrerem ao CAD para uma manifestação técnica sobre a comprovação da abusividade da prática que está sendo investigada. E como que vai ser feita a fiscalização? Como que quem estiver cometendo esse aumento abusivo, seja na etapa que for da cadeia de produção, distribuição e revenda do combustível, como é que vai ser feita essa fiscalização? Essa é outra linha de atuação que já vem andando desde o mês de março, quando se identificou a manobra especulativa. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça digamos assim, implantou diversas diligências pelo Brasil inteiro, foram feitas em pelo menos 24 estados. O PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor do Ministério Público, também atuou bastante, de modo que esse setor já vem sendo submetido a investigações, inclusive de natureza criminal, como foi o caso daquela Operação Carbono Oculto, que identificou uma grande rede de postos comprometidas, algumas delas inclusive com o crime organizado e com a lavagem de dinheiro, até com a participação de instituições financeiras da Faria Lima. E foram fechados, interditados muitos postos pelo Brasil afora, inclusive lá na minha capital do Piauí, em Teresina, foram interditados postos, alguns deles continuam interditados até hoje. Portanto, William, os órgãos de fiscalização e controle já existiam, já estão atuando, continuarão atuando e agora terão à disposição mais um instrumento, que é esta lei tipificando o crime de abuso de preço numa atividade considerada de utilidade pública. E qual a maior preocupação que vocês têm hoje? Você comentou sobre a participação no crime organizado. Qual que é o principal ponto ali que gera preocupação e que motivou, inclusive, o Congresso a se debruçar sobre esse tema? Pois é, em relação ao crime organizado, o que preocupa é essa questão da lavagem de dinheiro, porque a contaminação de atividades empresariais que deveriam ser todas lícitas, legais e que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Os empresários têm um papel, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, têm papéis decisivos para o desenvolvimento social e econômico de qualquer país. A grande maioria deles trabalham procurando observar as leis, mas quando uma parcela se desvia e começa a ver nas relações com o crime organizado uma maneira de acumular muito mais fortunas do que a prática normal de atividade econômica, aí a sociedade começa a entrar em risco. Sobretudo quando o volume dos valores praticados é gigantesco, como foi na Operação Carbono Oculto e também na Operação Refit, aquela lá da refinaria do Rio de Janeiro, que identificou uma sonegação de mais de 20 bilhões de reais. O cidadão está foragido do Brasil. O Brasil está até pedindo às autoridades dos Estados Unidos ações no sentido de apreender esse cidadão dono da Refit, que comprou uma refinaria utilizando os instrumentos da privatização do governo anterior, nunca refinou nada nessa refinaria e utilizou essa refinaria como instrumento de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal através das operações de importação de diesel e de gasolina. Então, isso preocupa muito, porque é atividade essencial e o volume de dinheiro envolvido é gigantesco. Contamina alguns setores empresariais e também reduz o dinheiro da arrecadação de tributos no país. A gente sabe que tributo é fundamental para que o poder público possa tocar suas atividades em todas as áreas pelas quais é responsável.
Deputado, vou aproveitar a presença e a participação do senhor aqui conosco no nosso Rede TV Notícias, segunda edição, para perguntar sobre essa mini-reforma eleitoral aprovada pelos senhores deputados na calada da noite. Qual que é a sua avaliação sobre esse texto? O problema da reforma, da mini-reforma, diz respeito à necessidade que vários partidos entendem de haver uma ingerência menor da Justiça Eleitoral no processo de condução das eleições, devendo os partidos ser responsabilizados na forma da lei pelos seus atos, mas sem existir uma tutela exagerada de um outro poder sobre o processo eleitoral. O senhor foi favorável a ele, então? Não houve votação nominal, portanto não tive a oportunidade de manifestar. Houve orientação do conjunto dos partidos, no sentido, da maioria dos partidos, no sentido de aprovar a medida. Ele aumenta a impunidade? Tem gente falando que vai ficar muito mais difícil que alguém que descumpra as regras que responda, né, por essa infração. De fato, ele aumenta a impunidade? Não acredito que aumente a impunidade, não. Perfeito, então. Bom, o senhor já disse que não teve uma votação nominal, mas eu entendi pelas respostas que o senhor engloba... Mas eu votaria de acordo com a orientação do meu partido. A gente tem que assumir responsabilidades pelo que faz. Perfeito. E foi tanto partidos de esquerda como direita, eles se uniram nessa aprovação da mini-reforma eleitoral, né? Uma união que é difícil, mas acontece de vez em quando. Havia uma lei de que a aplicação pura e simples da lei anterior poderia inviabilizar a existência de muitos partidos políticos. E embora os partidos políticos tenham muitas contradições que precisam ser enfrentadas e corrigidas, eles são instituições fundamentais à democracia. Deputado, também vou abordar com o senhor, como eu entrevistei agora há pouco o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, que é pré-candidato ao governo lá do Ceará, e eu perguntei a ele sobre a opinião em relação a esses casos envolvendo o Banco Master. Eu quero perguntar para o senhor também o que o senhor pensa sobre essas divulgações que foram trazidas à tona e ligam o pré-candidato Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Master, inclusive com a visita à casa dele depois que ele havia sido preso e solto pela primeira vez com tornozeleira eletrônica. O caso do Banco Master é todo ele extremamente grave pelo volume de recursos que ele envolve, né? O Fundo Garantidor de Crédito, que é criado para dar credibilidade ao sistema financeiro, para dar garantia ao investidor de que ele não vai ter prejuízo. Todo mundo que investir até R$250 mil tem a garantia de que, se o banco quebrar, ele vai receber o dinheiro de volta. Já são mais de 60 bilhões desse fundo utilizados para dar garantia às pessoas lesadas nos vários empreendimentos financeiros organizados pelo senhor Daniel Vorcaro. Veja que não foi só o Banco Master. O Banco Master é o guarda-chuva de pelo menos umas 8 instituições financeiras que ele criou ao longo do governo passado. Que ele comprou um banco anterior em 2018, em 2019 a operação foi aprovada pelo Banco Central e ele começou então a operar. Envolveu um banco público, que é o BRB, comprou 12 bilhões de reais de papéis do Banco Master. Agora não conseguiu recuperar esse dinheiro de volta, agora está tendo que vender patrimônio do Banco do Povo de Brasília para tentar resgatar a credibilidade do BRB. Envolveu fundos de pensão de servidores públicos, não é isso? Do Rio de Janeiro investiu 1 bilhão dos aposentados, do governo da Amazônia, vários municípios também fizeram o mesmo. Então, extremamente grave o que aconteceu. E por último, um pré-candidato à presidência da República que já tinha dito várias vezes que não tinha nenhum tipo de relação com o senhor Daniel Vorcaro, pego pedindo dinheiro, e muito dinheiro, para financiar um filme. Não se sabe se o dinheiro foi para o filme ou não foi, porque o filme é muito caro, né? 134 milhões de reais. De modo que o fato, por todos os lados que se olhe, é extremamente grave, inclusive também pelas suspeitas que recaem sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá legal, o deputado federal Merlong Solano, deputado do PT do Piauí, que é o relator do projeto de lei
que criminaliza o aumento abusivo de combustíveis, que é um texto que interessa a toda a população que paga caro no combustível, né? A gasolina, aqui em São Paulo, tá? Porque varia muito de estado. E aqui em São Paulo, aliás, temos os preços mais baratos, pelo que eu tenho visto quando eu viajo por aí. São Paulo está de R$6 a R$7, mas em muitos locais passa de 7, chega a R$8 o preço da gasolina. E o que preocupa mais o governo é o preço do diesel, porque aí impacta a inflação. E no ano eleitoral ninguém quer inflação elevada, porque os juros podem cair até menos. Em ano nenhum, eu pelo menos não quero em ano nenhum, viu, Yuri? William, inflação penaliza a população, sobretudo os mais pobres. Com certeza. Deputado, obrigado pelo espaço na agenda, obrigado pela entrevista. Um abraço.